do vídeo começar, eu queria passar rapidamente para desejar a todos vocês que estão assistindo umas boas festas, um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Gostaria de falar também que a partir de agora eu posso me considerar um personal trainer certificado da Westside Barber, como já postei um spoilerzinho lá no Instagram. E rapidamente um comentário sobre a frequência dos vídeos. Vocês puderam perceber que eu saí de postar vídeo todo dia, um vídeo por semana. Isso acontece porque atualmente eu não estou tendo resposta financeira do YouTube, basicamente, e eu estou achando mais interessante eu investi esse tempo em outras atividades e principalmente na minha educação. Em função disso, eu gostaria de falar para vocês que eu não vou parar a atividade do canal, eu vou continuar postando vídeo, porém com uma frequência um pouco menor, principalmente porque a perspectiva é que meu tempo que eu possa dedicar a esse trabalho voluntário aqui do YouTube vai diminuir um pouco no que vem. Mas pode continuar inscrito aí no canal Gabriel Martins Fitness, peço para você clicar sempre que aparecer uma notificação e mandar para as pessoas que você conhece, tá? E se possível assistir o vídeo até o final, porque o nosso canal ele tem uma taxa de pessoas que assistem o vídeo até o final muito pequena, porque alguns vídeos viralizaram e o pessoal não tá nem aí para informação, tá? Isso ajudaria bastante o canal. No mais, eu tenho um plano, alguns planos para o ano que vem, e eu espero que eu consiga executá-los, mas vocês vão estar vendo tudo que vai acontecer no feed de vocês, a gente vai conversando tanto aqui quanto no Instagram, tá joia? Agora você pode ficar aí com o vídeo. E mais uma vez, boas festas. Um dos exercícios mais básicos utilizados na calistenia, que é totalmente esquecido nas academias de hoje, a paralela, pode ser talvez o melhor acessório para o seu supino. Nesse vídeo eu vou voltar aos básicos, eu vou falar desse exercício que nunca deveria ter nos deixado, que apresenta diversos benefícios e que me ajuda a ficar mais forte, e eu acredito que pode ajudar você também. Em se tratando de paralela, a gente está falando de um exercício multiarticular composto de membros superiores. A gente está falando de movimento de escápula, movimento de clavícula, a gente está falando de movimento de húmero, a gente está falando das mesmas articulações que envolvem o próprio supino. Tem uma diferença enorme, que um exercício de cadeia aberta e outro exercício de cadeia fechada. O supino você está deitado no banco, movendo a barra, enquanto a paralela sua mão está fixa no ferro ou no aparelho que você está segurando, enquanto você move o seu corpo no espaço. Isso faz com que, embora os mesmos músculos sejam trabalhados, o estresse sobre eles seja bem diferente. Por conseguinte, as adaptações também serão. Embora diferentes, possuem diversas características em comum também. São exercícios que envolvem peitoral, envolvem tríceps e envolvem ombro. Ambos podem ser realizados de forma diferente, pegada curta, afastada, no caso do supino. E no caso da paralela, eu vou estar diferenciando entre a que você joga o seu tronco para frente, focado em peitoral, e a que você fica um pouco mais ereto, joga o peso um pouco mais para o braço, focado em tríceps. Ambos são exercícios que você pode treinar com muita seriedade, porque eles têm a capacidade de carga extremamente alta. Você consegue fazer várias vezes por semana, muito fácil de aumentar o peso, não pesa demais na sua recuperação, mas tem uma diferença muito grande, que é a seguinte: o supino, embora ele tenha um alongamento com resistência, ele é cortado por uma separação da fase excêntrica e da fase concêntrica, porque você encosta a barra no peito. Embora você não relaxe totalmente a sua musculatura, ela ainda está sendo alongada, parte dela vai ser relaxada caso você encoste. Já a paralela, quando você está na parte mais baixa do exercício, todo o peso do seu corpo e a carga adicional que você está utilizando está alongando o seu peitoral e o seu tríceps. Isso faz com que, de maneira geral, a paralela seja um exercício que vai focar mais no dano muscular. Isso tem diversas consequências. Pode pegar um pouquinho mais da sua recuperação, porque dano muscular acaba cansando nossa musculatura, e também está associado a uma resposta maior de hipertrofia, como todo exercício que tem foco em parte excêntrica. Já o supino, por não ter essa separação, ele acaba tendo um foco maior na fase concêntrica, porque o que a gente está focado ali é justamente voltar a barra para cima e terminar a repetição. Acaba tendo a separação da concêntrica e excêntrica, aliviando um pouco a nossa recuperação muscular, mas o fato de a gente conseguir utilizar muita carga, porque ele é muito estável, você está deitado no banco, está só empurrando o peso, vai acabar pegando mais a nossa recuperação no sentido de sistema nervoso central. Caso você tenha alguma dúvida sobre essa separação, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre recuperação e tudo que você precisa saber sobre isso. Mas o que importa aqui pra gente é que, embora eles trabalhem os mesmos grupos musculares, eles vão estar focando, vamos dizer assim, sistemas diferentes do nosso corpo, se você treinar da mesma maneira. Lembrando que eu posso treinar um RM na minha paralela e cansar o sistema nervoso central, e posso ficar treinando 3 séries de 15 a 20 no supino e focar exclusivamente em massa muscular. Estou falando de maneira geral, considerando séries e repetições razoáveis para qualquer um dos dois exercícios. Agora, se o seu foco é aumentar um RM de supino, a gente tem que pensar o seguinte: o que eu vou estar trabalhando como um movimento composto multiarticular para fortalecer a musculatura que trabalha no supino em uma amplitude que foque o que eu tenho mais fraco. Beleza, é um desafio. Se o seu tríceps é a sua questão mais fraca, você pode pensar na paralela jogando o tronco para trás. Da mesma forma que você também pode pensar no supino pegada curta, um supino com halteres, outros exercícios.
Por que que nesse vídeo eu venho defender o uso da paralela? Primeiro, se tratando de hipertrofia, já falei, basta a gente aplicar. Já caracterizei o exercício, agora a gente aplica onde a gente precisa. Se o seu tríceps está sendo aquilo que está fraco, você consegue manipular a paralela para usar a seu favor aquele elemento do alongamento com resistência. E está colocando um imposto, vamos dizer assim, uma taxa maior na sua recuperação de tríceps. E é um exercício que o fato de você estar utilizando o peso do seu corpo, a sobrecarga que você vai precisar de colocar para ter um trabalho interessante entre 8, 10, 12 repetições, não vai ser grande demais. Você consegue fazer com facilidade, é fácil de montar, você faz em praticamente qualquer academia e, além disso, você está trabalhando as articulações, principalmente de ombro, em cadeia aberta, é muito interessante para a saúde da sua articulação a longo prazo. Porque sempre que a gente está deitado fazendo uma cadeia fechada, acaba que a gente não tem a movimentação total. No supino você está com um banco ali atrás. Então se você comparar com supino com halter, supino pegada curta, a paralela vai ter uma amplitude de trabalho muito maior e ela é estável o suficiente. O que isso quer dizer? Que ela é estável do ponto de vista que você vai conseguir exercer muita força e pegar muito peso, mas ela também é um pouquinho instável, que vai estar trabalhando a musculação responsável pela estabilização da sua articulação. Que no caso do ombro, a gente está pensando principalmente em trapézio e manguito rotador, que envolvem várias musculaduras, trabalhando junto para estar movimentando a sua articulação, movimentando a sua escápula ao longo de uma grande amplitude de movimento, principalmente se você realizar a amplitude completa. Até então, eu diferenciei nesse vídeo as duas técnicas de você realizar paralela. Agora eu quero falar da forma híbrida que eu aplico no meu treino e eu acho que pode ser interessante para você também. É muito simples. O que a gente vai estar fazendo é tentando descer o nosso peso corporal o mais ereto possível, tentando apontar o cotovelo lá para cima. Cheguei no máximo da minha amplitude, jogo meu peitoral lá para frente e vou até onde meu ombro deixa, tentando alongar o peitoral o máximo possível, pensando em estar estufando o peito para eu não tirar o alongamento do peitoral e colocar numa articulação. Entrei nessa posição, senti o alongamento de peito, vou voltar tudo para cima, tentando estender o máximo o braço possível e aduzir um pouquinho o úmero de forma a contrair nosso peitoral no final do exercício. Qual que é o meu objetivo com isso? Realizar o máximo de amplitude possível, porque aí eu já tiro a parte da saúde do ombro, tentar trabalhar bastante tríceps, mas também bastante peitoral. Nesse caso, essa forma híbrida, você não está focando uma coisa só, você está dividindo o foco entre coisas diversas. Para mim, é uma amplitude de trabalho muito grande, eu consigo dar um pouquinho de redução na carga e consigo trabalhar com uma técnica que eu sei que é exatamente igual à minha amplitude de movimento e que se eu ficar mais forte, 9 de 10 vezes meu supino vai ficar mais forte também. Para pessoas que estão iniciantes, muitas vezes o peso do corpo já é o suficiente. Para pessoas intermediárias, a gente vai estar pensando em alguma coisa entre 20, 30 e 40 quilos. E para uma pessoa que é mais avançada, utilizando um lugar que você tem boa estabilidade, pegada boa, séries de trabalho com 50 quilos adicionais não são coisas fora da natureza, tá? É algo que você consegue fazer se você trabalhar isso pensando a longo prazo. Mas, se você está pensando no foco no supino, talvez pode ser a sua segunda ou terceira empurrada do treino. Isso naturalmente vai fazer você usar menos carga e algo que eu pessoalmente gosto de fazer é que se eu faço 3 empurradas ou 3 puxadas, a terceira, a última, eu tento fazer com o máximo de grau de liberdade possível. Porque eu já fiz travadinho, paradinho no banco, movimentando esse músculo, né? Porque eu já fiz um movimento pesado, que eu quero focar em carga, eu já fiz às vezes uma variação mais travadinha, mais agarradinha, pensando em contrair exatamente esse músculo. Então, se eu estou fazendo 3, que a terceira seja algo que eu tenho bastante amplitude, para eu conseguir ter uma articulação saudável, ao mesmo tempo que eu fortaleço aquilo que eu preciso para alcançar os meus objetivos, que no caso é aumentar um RM. E se você treina no método conjugado, um adicional que fica para esse vídeo é que a paralela pode ser uma variação de repetição máxima, inclusive pensando em variações da própria paralela. Posso pensar em utilizar resistência elástica, posso pensar em utilizar corrente, posso pensar em utilizar pausado e toque sobe, mas eu vou só afirmar uma coisa para você, o que é extremamente interessante, porque quando eu passo um elástico, prendo no chão e prendo no meu cinturão, eu estou justamente invertendo a curva de força, fazendo com que a parte baixa se torne mais fácil e a de cima se torne mais difícil, o que é o contrário da curva de força normal do exercício. Isso para hipertrofia talvez não é tão interessante assim, mas para treinamento de força, isso vai aos poucos te ensinar a explodir da parte mais baixa do exercício, assim como utilizar no agachamento, no supino, nos outros exercícios, e vai fazer com que você consiga gerar mais ativação muscular e a longo prazo você fique mais forte. Se você consegue fazer 3 séries de 10 com mais peso, várias vezes por semana, ao longo de vários meses, o seu progresso é inevitável. Tendo em vista os pontos positivos e negativos, tendo em vista as características da paralela, no que ela é boa, no que ela é ruim, no que ela foca, no que ela não foca, eu considero um ótimo exercício para melhorar o seu supino.
pode aparecer no seu treinamento em diversas posições diferentes, mas sempre estando caminhando junto com você no seu objetivo. Você realiza paralelo no seu treinamento, manda aqui embaixo nos comentários, que eu estou bem curioso para saber. No mais, se você assistiu até aqui, muito obrigado.